Estamos de volta com mais uma edição do programa Contra a Capa. Esse nosso encontro com escritoras e escritores mineiros, semanalmente, para que a gente possa falar sobre a vida, sobre as suas obras, sobre os seus escritos e curiosidades que vêm daí também. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, que vai trazer para a gente um monte de história, que é a Fátima Mesquita. Fátima, seja bem-vinda a esse espaço que agora também é seu, que é o Contra a Capa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, bater papo. Bora lá conversar bastante, aproveitar esses minutos da gente. Bom, para que vocês possam ter noção de onde nos acompanhar, a gente está no portal do jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, é colocado lá no portal do Jornal Hoje em Dia, mas também no YouTube do Jornal Hoje em Dia. E a gente está na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, e também pode nos acompanhar na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Você que mora hoje em Sete Lagoas, além de nos assistir pelo portal, vai poder ouvir também, tá? É muito legal que isso. É justamente a rádio lá de Sete Lagoas. A Fátima, ela é jornalista, tradutora, escritora, é mineira de Belo Horizonte, mas ela, olha, com todo perdão, com todo cuidado com essa palavra, ela já rodou o mundo. Ela já rodou aqui por Minas Gerais, morou em João Molevade, foi para São Paulo, São José dos Campos, mas tem uma experiência vasta também na Inglaterra, Angola e Canadá, onde ela também tem residência. Ela divide o seu tempo entre Sete Lagoas e uma vila que chama Vila Saint-Agathe-des-Monts. Olha que lindo isso, na parte francesa do Canadá. Isso. Você hoje fala francês? Não, je ne parle français. Eu arranho. A minha praia é o inglês e o português. Arranha bem, né? Não. A Fátima, ela tem diversos livros publicados, tem crônica, né? Tem contos. Contos, romance, mas principalmente essa categoria pouco conhecida aqui no Brasil, que é a não ficção criativa, que é você falar do mundo real, mas de uma maneira mais brincalhona, com mais liberdade na linguagem e tudo mais. Pois é, você pesquisa muito para poder fazer seus livros. A gente tem aqui um dos primeiros livros que eu vou indicar, não estou aqui na ordem de lançamento, mas é o Almanaque de Puns, Melecas e Coisas Nojentas. Como é que chega esse título aí para as pessoas? As pessoas começam a ter uma certa desconfiança. Não, que nojo. Eu acho que algumas pessoas sim, mas em geral, o que acontece na verdade é que isso aí conta um pouco a história da ciência ligada ao corpo e conta também o funcionamento, o porquê de muita coisa, né? Então, se a gente pensar, tudo tem um pouco essa complicação, né? Por exemplo, a gente pensa cera de ouvido, e aí tá lá, eu vou tirar. Pô, mas a cera de ouvido, ela existe porque tem um motivo. Então, eu acho que sempre o seguinte, à medida em que você conhece, você pode fazer escolhas mais espertas, mais inteligentes, né? Hoje até o currículo das escolas tem muito isso, né? Quando você olha lá, é o BNNC ou BNC, eu estou aqui meio perdida. Acho que é BNCC. BNCC, né? Então, muitas vezes tem isso, os cuidados com o corpo, né? E eu acho que só conhecendo para você poder participar desse cuidado, né? Pois é, mas olha só que legal. Você pega uma área, que é uma área, você não é bióloga, né? Não. Mas aí eu queria que você me contasse curiosidade também que vem daí. Você não é biólogo, mas você é uma pessoa que pesquisa, uma pessoa curiosa. A curiosidade está lá na sua essência, lá no seu DNA? A curiosidade tá, e também tem uma coisa, o meu pai era médico, meu avô era médico também, e o meu avô tinha uma coisa que eu me lembro muito bem, que era o seguinte, às vezes a gente no domingo assistia o Fantástico na casa dele, e aí falava, eu lembro, quando eu era menina, coincidentemente e infelizmente, estava acontecendo uma guerra no Líbano. Então eu me lembro, por exemplo, de que tinha essa coisa, no intervalo ele falava, vamos olhar no Atlas, onde fica o Líbano.
entendeu? Então, lá em casa, as duas famílias sempre tiveram muito isso, entendeu? Meu outro avô era jornalista também, então tem muito essa coisa, a busca da ciência, a busca do conhecimento e tudo mais. E eu acho que isso alimentou. E aí, quando eu começo a viajar, você tem também a coisa, o livre acesso das bibliotecas, Nossa, maravilhosas, né? Antes do seu Google, né? Antes da internet e tudo mais. Então, tem um universo e você quer contar. Aí eu acho que vem quase que a coisa mineira, né? Pô, mas eu descobri isso, eu preciso contar isso para alguém, né? Não, eu acho isso muito fantástico. Então, nessa pesquisa aqui, eu normalmente começo com um rumo assim, meio vago, né? E aí eu vou na pesquisa, eu tento fazer uma pesquisa de umas 200 páginas de coisas que eu estou achando, eu vou juntando aquilo e depois eu vou dar um formato. Então, na pesquisa já vai, entendeu? Você já vai pirando com a quantidade de informação coisas que tem, né? E que você tem que fazer isso aí chegar numa maneira condensada, direta, de forma fácil de entendimento, né? Porque é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa. De 12 anos, 10 anos até os 80, porque entendeu? a gente tem várias curiosidades, né? E essas curiosidades você traz aqui de uma maneira, o seu esforço de pesquisa para a gente compensa bastante, porque a gente já lê e já tem essas informações, e você conta casos que a gente nem imaginava que existiam, né? Casos tem muita reais, coisa legal. Né? Tem Conta muita um caso coisa aí legal. que você, de Desse aqui, por exemplo, eu adoro o caso desse italiano, que ali, começo daquela temporada ali do iluminismo, né, de tentar entender as coisas, porque a história do conhecimento do corpo humano, ela é muito maluca, ela é muito interessante, né? Hoje parece tudo muito óbvio, hoje você vai, faz um ultrassom, uma radiografia, o que for, você vê tantos detalhes, né? Mas não tinha isso, então tinha esse cara, por exemplo, que ele estava muito intrigado, o que acontece com o que eu como? Então ele resolveu lá pelas tantas, ele começou a amarrar o que ele comia, então, por exemplo, ele ia comer um pedaço de carne, ele cortava um pedaço de carne, botava um barbante, engolia. E contava lá, ó, vou deixar um tempo aqui, vou tirar e ver. Vou tirar e ver, aumentava o tempo. E nessa brincadeira ele conseguiu perceber que alguma coisa dentro da gente dissolvia a comida. Ele ia vendo aquele processo acontecendo toda vez que ele puxava. Exatamente. E a gente esquece também que a somatória dessas pequenas experiências aí, que depois chega-se a uma conclusão, Exatamente. né? Porque às vezes a observação daquilo você ainda não conseguiu entender o que é, né? Então a acidez, né? Os ácidos que a gente tem aqui no estômago que faziam isso. Ácidos, inclusive, que é uma outra coisa eu conto aqui, que se você vomitar em cima de uma bicicleta, por exemplo, é capaz de descascar a bicicleta. É um ácido muito forte. Né? Então, essa descoberta Nossa, fantástica. Olha, gente, então fantástico. nós estamos aqui com esse livro, Almanaque de Puns, Melecas e Coisas Nojentas, que vai além dos puns melecas, porque tem as coisas nojentas aqui também, mas é um livro de curiosidades mesmo, né? E que você vai sair extremamente rico ao saber do que acontece no dia a dia, como essa da bicicleta, que realmente não sabia, e outras coisas aqui diversas que eu não sei, mas que serve como uma curiosidade muito grande. O que me deixa fascinado é justamente o que o escritor faz. Olha o trabalho que tem da escrita para chegar para a gente condensado, né? Traz aqui de uma forma mais fácil, mais palatável, para a gente poder ter isso aqui de uma maneira até mais alegre, mais divertida. Sim, Esse tipo de literatura, ela faz sucesso, ela já existe muito em outros países? Muito. Né? Eu acho que é uma coisa que no Brasil a gente consome muito de maneira importada, né? Então você acha livros sobre o corpo humano, são americanos e tudo mais. Tem até uma pesquisa muito interessante, uma vez que eu vi naquele TED Talks, que é uma cientista explicando, por exemplo, que o nosso conhecimento do cérebro,
ele é do cérebro que fala inglês. Entendeu? Não há pesquisa suficiente até agora que explique como o cérebro funciona em outras línguas e o que isso significa. Então, eu sempre achei que a gente precisaria ter essas coisas numa versão brasileira. Então, por exemplo, quando eu estou falando da digestão, ninguém está comendo um hambúrguer. Exatamente. A pessoa está comendo um prato de arroz com feijão, no máximo uma pizza. Então, essa coisa de trazer, eu me lembro muito bem lendo aquela geração de mineiros, né, de Carlos Drummond de Andrade, ou mesmo até uma geração após isso, essa turma, e de ter essa coisa, né, de subir a Bahia, descer a floresta, essa identidade, entendeu? De você se encontrar naquilo, né? Então é uma coisa que eu tento fazer sempre. E aí você veio, então, também com um livro, as capas são lindas, tá? Mas aí vem a Anatomia. Essa é a Agência de Viagens Anatomia. Aí já é uma viagem pelo corpo humano, mas de um ponto de vista mais descritivo, né? A anatomia é menos a função, menos como funciona, e mais onde está. Tem uma pitadinha ali de como funciona, mas é mais onde está. Então, de novo, é muito interessante para você poder entender e entrar numa certa harmonia com o seu corpo. Né? Na hora que você entende, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito aí da parte do osso, né? e das junções, né? Porque aí você tem, por exemplo, isso aqui é um encontro que chama soquete, né? Que ele faz todos esses movimentos para tudo quanto é lado. Então você tem outras áreas que é só isso aqui, né? O joelho, por exemplo, é só isso aqui. Quer dizer, e aí como é que você se comporta com esses pedaços do seu corpo? De novo, eu acho que se você entende... Porque é uma loucura a gente não entender o nosso corpo, né? A gente não tem a mínima noção dele, né? A né? mínima noção, entendeu? A mínima noção. Então, porque assim, a gente sabe muito pouco. Muito pouco do ponto de vista prático. Né? Então, por exemplo, agora tem ondas de calor. O que eu faço com esse calor? Se você entende como funciona o corpo, você tá... É um entendimento básico, entendeu? Não é para saber lá... Lipase... Não é para ser um médico, não, né? Mas é justamente para saber no dia a dia. E aí você faz as opções, entendeu? Você faz opções diárias. Então, por exemplo, azia. Se eu sei que eu tenho essa acidez toda para desmanchar a comida aqui, porque você imagina, vai lá vai no churrascão, pega um torresmão e tal, e isso precisa ser dissolvido, né? Então, eu chamo, até num outro livro meu, eu chamo de uma liquidamáquina. É uma mistura de liquidificador com uma máquina de lavar. Não, de lavar, entendeu? Porque ela faz toda uma movimentação, né? E quanto tempo leva, eu conto isso aqui, entendeu? Quanto tempo leva, em média, uma coisa para ser processada. Então, eu sei lá, eu acho encantador e eu acho que o meu papel, como você disse em relação à escrita aí, é uma tradução, é uma simplificação. Eu sempre falo que eu gosto de pegar assuntos complexos e como é que eu posso dizer isso de uma maneira fácil? Uma outra coisa que me encanta muito na escrita, eu sempre acho que a escrita é como se fosse um riachinho desses gostosos aí do interior, né? Que tem aquela fluência e aí uma pedrinha aqui ou outra ali para fazer aquele barulhinho ficar mais gostoso, né? Então, é muito isso. Como é que eu posso simplificar, dar sabor e fazer a coisa fluir? O leitor não tem que sofrer. Ótimo. Entendeu? Quanto tempo, mais ou menos, você dedica de pesquisas para fazer um livro desses, para publicar? Qual foi o último dos dois aqui? O Anatomia é o mais recente. Quanto tempo você levou? Porque você também cai de cabeça, né?
Eu caio de cabeça, mas é muito difícil você só fazer isso na vida, né? Eu realmente, eu vivo da escrita, mas eu vivo da escrita em várias formas, né? Então, eu escrevo matéria para jornalístico, né? Eu escrevo discurso para político. Você faz tradução ainda, Faço tradução. Então, é um balaio de gato. Então, isso tem que ser um pedaço do dia. Tem uma coisa muito interessante na coisa de escrever, é que eu andei até fazendo pesquisa sobre isso, sobre os métodos, né? Como é que as pessoas inventam. Porque durante muito tempo eu achei, eu não tenho método. E aí eu cheguei à conclusão, eu tenho sim, entendeu? Eu tenho um sistema. Então, o meu sistema é essa fase de coletar um monte de dado, estocar num arquivo, entendeu? E depois ir organizando aquilo e depois, obviamente, você nota que tem um buraco aqui, um buraco ali, né? Mas é um processo que normalmente leva um ano, mas não é um ano trabalhando 8 horas por dia como uma... Entendeu? Ele tem uns momentos de arranque, né? Até porque você fica diferente, por exemplo, de quando eu escrevi, eu tenho um romance publicado. O romance, por exemplo, me incomodou um pouco você ficar carregando o personagem como se fosse quase um fantasma dentro de você, entendeu? Então você cria um personagem, aí você tá, sei lá, meio-dia você tá almoçando, você pensa, o que será que fulano está comendo? Fulano não existe, você está ficando louca. Ele está aqui do lado, né? Né? Você ganha aquele amigo imaginário, você fica carregando aquilo. Né? Então, esses não, você pode parar, voltar, entendeu? Ele te dá um pouco mais essa liberdade, que eu acho que é prática do ponto de vista de pagar as contas, porque o romance, eu não sei como as pessoas conseguem, entendeu? Assim, fazer aquilo e lidar com o resto. Porque você está num mundo paralelo. Como é que você faz todo dia para virar essa chave? Para mim é pesado. E os temas, vêm da onde? Os temas vêm muito da minha própria curiosidade e às vezes também da temperatura do que está acontecendo, né? Então, essa coisa, por exemplo, do almanaque dos Puns, tinha muito a coisa, gente, tem essa coisa tão engraçada que eu acho que é da hipocrisia, né? O corpo, ele tem muitas coisas complexas, muita coisa que gera dejetos, que gera coisas que a gente, sem entender, você vai complicando, né? Então, por exemplo, eu já tive gente adulta, formada e tal, falando comigo que acne, cravo, espinha era um bichinho. Não, entendeu? É um acúmulo de queratina e oleosidade, entendeu? Muitas vezes com um cabelinho, um pelinho ficou preso lá. Então, tem muita coisa assim, ou, por exemplo, a coisa dos pelos, né? O pouco entendimento que a gente tem do funcionamento dos pelos. Tem um outro livro meu, por exemplo, que eu explico que a gente, na garganta, você tem micropelos, entendeu? Que fazem subir e descer coisinhas. Movimentação. Como se fosse um pouco uma escada rolante, mas é mais relacionado, na verdade, ao pulmão. Né? Quando você está com aquele catarro, aquela coisa, são essas cília, né, que vai fazendo esse trabalhinho aí, esse empurra-empurra. Pois é, esses livros seus já chegaram aqui no Brasil em escolas? Adotados, por exemplo, por secretarias? Sim, já aconteceu. Teve uma vez que eu vendi para o Ministério da Educação 98 mil livros, que é o livro Em Busca da Meleca Perdida, que é justamente sobre respiração, sobre o sistema respiratório. Né? Então, tem isso, tem vários outros, assim, aqui e ali, adotam, né, como um paradidático. Isso, porque as secretarias municipais, por exemplo, podem buscar a editora
para poder fazer essa adoção, porque é uma linguagem simples, gostosa de ler e que traz o conhecimento, né? A pessoa não sabia o que era acne, achava que era um bicho instalado aqui, por exemplo. Né? Uma vez eu li sobre cracas que dão em jangadas, por exemplo. Sim. Eu não sabia que eram seres. São seres. Eu pensei que fosse assim, ó, sei lá, um dejeto, tipo um chiclete. Não, e é um problemaço, porque aí os navios trazem coisas de outros lugares, entendeu? Isso. Vê um navio, você trouxe uma espécie que agora é invasiva e agora está na jangadinha lá no Ceará, mas é uma espécie chinesa. Que a gente tem que saber, inclusive. Exatamente. Fátima, os seus livros, antes de entrar aqui num outro que eu quero falar dele, eles já foram traduzidos para vários idiomas, né? Você está presente aí em quais lugares? Onde que a Fátima está hoje? Além de Sete Lagoas, Belo Horizonte? Verdade. Eu tenho 4 livros que foram traduzidos para o chinês e eu vou te contar uma coisa. Uma pessoa que nasce em Minas Gerais, ali, eu sou de 1965, e quando eu nasci, o papai acabou de formar em medicina e então eu morei 11 anos em João Monlevade. João Monlevade, naquela época, era uma cidade que para a gente comprar jornal no domingo tinha que viajar, ia para Ipatinga, não tinha nada. E então, quando eu penso hoje, sabe, quando eu paro para pensar que tem criança na China lendo o livro dessa Belo Horizontina. Olha, isso é muito legal, isso é muito gostoso. Muito fantástico, entendeu? E ao mesmo tempo, então tem esses 4 livros em chinês e tem um livro que está lá na China também e também está em alemão. E eu tenho 2 livros em inglês. Então, realmente dá um orgulho, assim, um orgulho não é um orgulho cabotino, né? Como se diz, assim, de quem está metida. Não, eu sou fera demais. Não é não, isso. É uma alegria mesmo, né? De é uma ver alegria, isso é uma alegria e pensar assim, porque o Brasil, por exemplo, ele tradicionalmente ele não vende livro para fora. Tradicionalmente ele é um comprador. Entendeu? Então, esses são livros que vão lá para a feira de Frankfurt e chamaram atenção o suficiente, né, naquele mar de livro do mundo inteiro. Alguém pensa, isso aqui é uma boa levar para lá. Então, com muita humildade, entendeu? Me parece uma coisa muito legal do Brasil. Não, para mim, me deixa orgulhoso enquanto mineiro, me deixa orgulhoso enquanto brasileiro. Porque a gente também tem que ter aqui dentro, e a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque eu quero explorar outras coisas, mas políticas para poder incentivar as pessoas a escreverem, né? Você falou que lá no Canadá, se não me engano, você participa de prêmios em que eles dão o dinheiro para a pessoa escrever, né? Em inglês a gente chama de grant. Então, eu de fato ganhei 2 grants lá, você apresenta a sua proposta, né? Você tem categorias, tem estreante, já formado, né? Assim, já consagrado, entre aspas, né? Com uma certa experiência e tal. Então, eles analisam sua proposta, normalmente você manda um trecho, e aí eu fui contemplada 2 vezes, eles me deram essa premiação lá. É um sistema bem legal, porque eles te mandam um cheque e não há obrigação, na realidade. O que eles dizem é só assim, se você conseguir escrever, se você conseguir publicar, coloca o logo da gente no... Olha só que legal. E assim eu fiz. Eu não estou desmerecendo algumas leis que já existem, como Aldir Blanc, alguma coisa que já existe aqui no Brasil, não. Eu só estou dizendo que deveria existir ainda mais e trago esse exemplo para que a gente possa ter como referência. E faz uma diferença muito grande, porque eles dão, como se fosse para a sua sobrevivência, entendeu? Você é um autor, você precisa de tempo para escrever, esse tempo precisa ser remunerado, não só a venda. Agora, existem mesmo algumas iniciativas aqui no Brasil, aqui e ali. Isso. E aí a gente vai para Tem Lugar Aí Para Mim, que é justamente esse livro que eu queria dedicar um pouquinho de tempo a ele.
que fala esse livro? Esse livro, ele parte, antes de mais nada, tem uma conversa muito chata hoje no Brasil, que é essa história dos direitos humanos serem praticamente uma coisa horrorosa, temida, odiada, chata. Exatamente. Então, eu trabalho um pouco a história da criação, desde lá, né, a primeira coisa que acontece, você tem Ciro, né, tem o cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um documento que ele é impresso numa argila cilíndrica, assim, e ele é o primeiro cara que chega, ele conquista outros povos, ele diz, nesse papel, ele diz, num documento, você não precisa seguir a minha religião. Né? Então, ele é a primeira vez que a gente tem essa coisa. E aí eu vou explicando como isso vai crescendo, vai evoluindo, aí chega na declaração lá da ONU, os porquês disso, né? Assim, de onde vem, para o que vem. E, ao mesmo tempo, eu vou explicando também de forma bem simples, né? O etarismo, o bullying, a homofobia, a gordofobia, todas essas coisas que a gente inventou, né, de não suportar a diferença, né, quando, na verdade, o ser humano sobreviveu, o ser humano é um grande sobrevivente. Né? Ele consegue viver em tudo quanto é lugar do mundo. E ele consegue justamente porque ele soma. Né? Eu venho aqui, faço algum tipo de contribuição com o seu trabalho, você faz algum tipo de contribuição com o meu trabalho, a gente se entende e aí a sociedade cresce, o ser humano cresce. E isso a gente só faz respeitando a diferença, somando as qualidades diferentes, as capacidades diferentes, as maneiras diferentes de enxergar o mundo. Poxa, mas olha só, lá naquela argila, do Ciro lá, já diz que não precisa seguir aquela religião que eu sigo, né? É fantástico. Isso foi quando? Eu não sei de cor. Séculos e séculos. Tanto é que está escrito num pedaço de argila. Nem papiro, talvez, né? Não era também a região. Mas aí você tem, porque tem essa outra coisa, né? Porque você tinha essa coisa de invadir e o que você vai fazer? Eu vou destruir a língua, eu vou obrigar isso, eu vou obrigar aquilo. Outro dia eu estava lendo, por exemplo, que há uma suposição agora de que os italianos falam muito com a mão, justamente porque eles eram grandes conquistadores e eles foram se espalhando e aí não tinha língua em comum. Então, precisava muito de gesto. Os gestos eram a forma, né, dos outros entenderem, né, o que ele queria dizer. E aí você fica pensando nisso, né? Porque o tempo todo, mesmo na imposição da conquista, você precisa de um certo entendimento. Né? Então, peraí, como é que a gente faz para se entender, né? E ter um mínimo de respeito? Então, esse é um livro que ele tem sido adotado. Eu, às vezes, faço palestra, faço até palestra online também para escolas e tudo mais, e também pelo pessoal de RH. Muito bom. Que está tentando... Esse pensamento corporativo. Até porque o nome Tem Lugar aí para mim, aí vem o livro sobre direitos humanos e respeito à diversidade. E aí você fala, até porque é o seguinte, por exemplo, uma palestra que eu dei para as mulheres do agro lá em São Paulo. Então é o seguinte, não tem como a demografia brasileira tá caminhando para essa exigência. Então, mesmo que não seja porque você é humano e entende que o outro também é humano, mesmo que não seja por isso, você vai ter que aceitar essa diversidade, porque ela vai ser uma exigência do mercado. Então, quando você olha todos os estudos de demografia, você tem a nossa população envelhecendo e você tendo pouca gente para trabalhar. Você tem um lugar no mundo onde você tem uma população jovem, crescente, que se chama Nigéria. Então, pronto. Há uma chance enorme de a gente ter que importar gente da Nigéria, por exemplo. E aí, você vai ser racista?
né? Então, outra coisa, quando você vê os gráficos, as projeções das economias do mundo, aquela hegemonia europeia está em declínio. Então, você tem uma previsão de que daqui a um tempo, os 10 maiores mercados vão ser, tudo bem, os Estados Unidos se mantém ali, mais ou menos, a China, aí você tem Indonésia, Índia, né? Então, como é que você vai... O Brasil vai estar entre as 10. Então, como é que você lida com isso quando você está fazendo vendas e compras? Né? Quem vai ser o seu fornecedor? Quem é que vai trabalhar? Outro dia eu vi um cara falando que a escola de peão acabou. Né? O peão, o cara que trabalhava na fazenda, era o filho. Agora o pai já vira para o filho e fala, vai estudar, sai daqui, não é vida para você. Então, o que acontece? Você vai ter que ter gente para trabalhar. Você vai ter que abrir as portas e ser menos, sabe, menos aquele quadradinho ali apertado. Ampliar mesmo, porque senão fica ultrapassado. Então, vá de braços abertos. Tomara que realmente esses assuntos, né, como achar direitos humanos coisas de poucos, né, sejam assuntos ultrapassados. Vai ser. Fátima Mesquita, nós acabamos o nosso tempo. Olha, te avisei que era assim. Não pode dar corda. Fátima, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que aqui. agradeço. Fala pra gente como que te encontra. No Instagram é mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil no Instagram, né? Fátima Mesquita escreve. Fátima Mesquita escreve. Então, a gente ouviu a Fátima Mesquita, que escreve e que fala também, numa alegria muito grande de estar aqui falando sobre esses assuntos, mesmo que seja num voo assim tão plano, de uma obra tão rica. Mas fica o convite para você conhecer um pouco mais dessa escritora mineira. Até lá!